Todos nós, encarnados e encarnados, somos muito bem-vindos a essa casa. Os nossos irmãos também que estão participando através da nossa sala virtual. Possamos, então, nos ligar aos nossos mentores para iniciarmos as nossas tarefas dessa tarde. O tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Itens 1 e 2, Moisés. E vai ser trazido o estudo pelo nosso companheiro Evaldo, para que nós pedimos um envolvimento amoroso, para que ele possa trazer o seu estudo com muita clareza para o nosso entendimento. E a nossa leitura inicial está no livro Opinião Espírita, de Emmanuel. Opinião Espírita é o título. Asseverou Cristo: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Isso, entretanto, não lhe deu a disposição de exumar o pensamento de Moisés, dos profetas, dos arquivos que o tempo lhes pôs à consideração, estruturando os princípios e plasmando os exemplos com que rearticulou estatutos e instruções. O Espiritismo, pela voz de Allan Kardec, igualmente afirmou: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Isso, porém, não impediu que o codificador desentranhasse o ensinamento de Jesus e dos evangelistas das fórmulas que os séculos lhe submeteram a exame, clareando as recomendações e definindo as normas com que traçou a orientação espírita, desenvolvendo lições e constituindo diretrizes. O Cristo não incomodou a quantos quisessem manter a própria vinculação ao judaísmo, sem, contudo, adiar os ensinamentos do Evangelho. Allan Kardec respeitou quantas se mostravam fiéis aos juízes teológicos do passado, mas não atrasou a mensagem renovadora do Espiritismo. Oferecendo aos leitores amigos as páginas deste livro, Opinião Espírita, esclarecemos, portanto, que nós, os espíritas encarnados e desencarnados, acatamos cultos e preconceitos, conceituações e interpretações dos outros, venham de onde vierem, como não pode deixar de ser. Mas, nisso ou naquilo, possuímos opinião própria que não podemos esquecer nem desprezar. Emmanuel. E assim, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos na Tua casa, Senhor, para iniciarmos mais uma tarefa em que podemos, nos unindo a Ti, nos unindo aos nossos mentores, aos dirigentes deste trabalho, abrir os nossos corações, os nossos canais de entendimento para tudo aquilo que será trazido para nós esta noite. Que possamos, Senhor, reavivando em nossos corações, em nossa memória, todo o ensinamento que já recebemos, porque a Tua lei, a lei de Deus está dentro de nós, possamos fortalecer a nossa fé, para que consigamos seguir adiante com as nossas tribulações da vida, mas que são tão necessárias para o nosso crescimento. Envolva-nos a todos, Senhor Jesus, e que possamos, assim, iniciarmos a nossa reunião sob as Tuas bênçãos, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, e que ela transcorra, Senhor, num clima de paz e harmonia, com as graças de Deus. Você. É. Eu vi. Você precisa de 5 minutos? Não. Precisa. Jura? Acho que era feia também. Tá bom. Que a paz de Jesus seja em nossos corações, hoje e sempre. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sintam-se intensamente abraçados pela espiritualidade que acolhe a todos nós. Todos nós aqui somos invariavelmente visitantes. Por quê? Porque a cada dia nós nos transformamos, temos oportunidade de repensar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, realmente, nós acabamos, como diz aquela
aquele pensamento egípcio, né, que o homem, quando pisa no rio, ele não é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Então, a cada dia nós estamos propondo uma transformação íntima para melhor absorvermos o ensinamento do Evangelho de Jesus. Né? Aí tem, minha sobrinha está ali atrás. Aí, então, com esse sentido, com esse desejo, obrigado. Com esse desejo é que nós temos a oportunidade de estarmos voltando sempre dentro de uma casa espírita, aonde compreendemos ser o cantinho da gente, onde a gente vai estudar o Evangelho de Jesus, e na proposta de estudar o Evangelho, nós temos a oportunidade de renovar não só o entendimento, mas o propósito da nossa presente encarnação. Nós iniciamos, no dia 10 de setembro passado, nós reiniciamos a nossa palestra pública e tivemos a oportunidade de começar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a tônica da nossa casa, é o estudo do Evangelho para que possamos ir aplicando as nossas vidas particulares gradativamente. A doutrina espírita não propõe a transformação. Eu costumo dizer que quem transformou a água em vinho foi nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós quisermos utilizar do vinho, a gente vai ter que plantar a sementinha lá da uva, esperar brotar, nascer uma parreira, dar a uva, colher a uva, amassagar ela, colocar no tonel para que aquele suco de uva fermente e vire vinho. Ou seja, é um processo gradativo. Ao longo das nossas jornadas, nós vamos colocando a semente do Evangelho no nosso coração e temos que transformar o nosso coração em terra fértil, como diz a parábola do semeador, para que essa terra fértil faça com que germine essa semente do Evangelho e dê frutos, 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. Então, quem, ao ouvir o Evangelho, julgue necessário uma transformação imediata, não vai dar certo. Não é a proposta de Jesus, não é essa, de que nós saímos de um lado para o outro com um estalar de dedos, porque o Evangelho nos propõe um distanciamento da ilusão ou da mágica. Não existe mágica à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. E nós estudamos nos 3 sábados anteriores, estudamos a introdução do Evangelho. E quando a gente vai analisar o trabalho, o dinamismo do nosso codificador, que esse mês de outubro é dedicado a ele, relembrando na segunda-feira, né, a sua chegada, a chegada de Hippolyte Denisard Rivaio, Leon Rivaio. Acertei, Vitor? Acertei. Eu sempre erro, eu sempre troco um dos nomes. Né? Aí o Miguel fica só olhando para mim. Mas no dia 3 de outubro de 1804, chega à Terra esse espírito, que é considerado como o pontífice da luz, o emissário, o apóstolo de Jesus, que vem à matéria com o intuito de fazer com que entendamos melhor o próprio Evangelho do Mestre, na condição do Consolador prometido. E nós iniciamos, no dia de hoje, 1º de abril, um mês que os nossos corações se alegram com a oportunidade de Allan Kardec trazer essa doutrina de esclarecimento e de proposta de transformação. E Kardec, como pedagogo, ele orienta a formação desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro de uma temática, não dentro de uma ótica cronológica. O Evangelho começa com o nascimento de Jesus. Não, Kardec se propõe a analisar a questão moral que o mestre trouxe, que, com relação à parte moral, não há nenhuma contestação dos ensinamentos do mestre. Os outros aspectos, como a Ana Paula falou para a gente na primeira aula aqui, né, que no objetivo da obra, o aspecto histórico, social, contemporâneo, isso daí é o objetivo para outras pessoas. Para a doutrina espírita é o aspecto moral. E nesse aspecto moral, Kardec inicia no capítulo 1 o título de Não vim destruir a lei, citando uma afirmação do mestre, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. E Jesus fala assim para todos nós:
Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. O mestre vem nos asseverar que a sua doutrina é uma doutrina de esclarecimento a respeito das leis morais que Moisés, como sendo o representante da primeira fase do processo de evolução moral, de progresso moral dos espíritos aqui na Terra, como primeira revelação, é representada na pessoa de Moisés, através de quê? Do decálogo, dos 10 mandamentos que ele recebeu lá no Monte Sinai, e como a gente costuma dizer, foi a primeira psicografia direta ou pneumatografia, né, como Kardec depois classifica as escritas diretas, sem a intervenção do homem, de uma pessoa, escrevendo por intuição. E foi grafada na pedra, para dizer que era algo realmente de cunho espiritual, que chamou bastante atenção. Então, aqueles 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai as leis morais que nós estamos sob o seu olhar. E quando a gente fala nós, eu estou falando do espírito imortal, não é da nossa condição, da personalidade que hoje envergamos com diversos nomes, não. Nós somos espíritos imortais. Nós temos uma longa trajetória anterior, teremos outras tantas posterior a essa existência, mas não se preocupe. Em qualquer canto do universo ou do multiverso, como hoje se fala, nós estamos sob a regência dessa lei dos 10 mandamentos. E não é essa lei que Jesus fala que nenhum de nós vai conseguir ficar de consciência tranquila enquanto não cumprirmos cada item dessa lei. Eu sei que vocês sabem de cabeça os 10 mandamentos, mas depois eu vou ler eles aqui, não tem problema não. Tá, calma, eu não vou perguntar a você. Tá bom, Augusto? Não se preocupe. Por quê? Porque os 10 mandamentos são conceitos que nós ouvimos, conhecemos ao longo da nossa jornada na presente existência em diversos conceitos filosóficos, religiosos. Mas o que a doutrina nos propõe é uma análise mais criteriosa sobre cada um. Nós não vamos estudar em particular, até porque uma existência seria pouco, né, Miguel? Para a gente estudar os 10 mandamentos, item por item. Na oportunidade hoje, no curso do Evangelho, nós começamos, né, Virgínia, a estudar. A gente conseguiu falar de 2 frases do primeiro mandamento. Você lembra qual é o primeiro mandamento? Vamos lá, vamos relembrar. Isso. Aí, essa é a interpretação que Jesus nos dá para facilitar a nossa compreensão. Mas o que está lá no livro de Êxodo, de Moisés, está assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorarei e não lhes prestareis culto soberano. Se fôssemos analisar item por item, teríamos muitas reuniões necessárias nessa avaliação. Mas na síntese, o que Kardec nos traz é que esses conceitos contidos nos 10 mandamentos, que são as leis morais, ou seja, são leis que não vai mudar. Daqui a 3 milhões de anos, quando a gente estiver já num plano de felicidade, pode ser, Miguel? A gente pode pensar? 3 milhões de anos, Miguel. Gente, ele é muito pessimista, não fique no olhar dele, não. Tá? Porque nós temos que acreditar sempre na proposta de progresso moral. Queira Deus, né, como fala um amigo meu já no plano espiritual, queira Deus ou Deus queira, que daqui a 3 milhões de anos a gente já tenha saído do plano de regeneração para um plano de felicidade. Eu sou otimista. Eu também, tomara, eu também estou nessa.
Mas quando nós vamos analisar cada item desses 10 mandamentos, a gente vê que tem uma profundidade que a gente não consegue perceber no primeiro olhar. Porque nesse primeiro olhar, não, eu sei que Deus, né? Papai do céu lá, Jesus falou, gente boa pra caramba. Não, eu não gosto de imagem, né? De ficar cultuando imagem. Então, isso aqui eu estou cumprindo. E quando a gente começa a estudar primeiro mandamento, né, Daniel? À luz daquilo que a doutrina espírita nos propõe, a gente vai ver que a coisa é um pouquinho diferente. Mas aí, Moisés continua, né? No segundo mandamento. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. É outra encrenca, né? Sandra, você vai vir amanhã na casa? Se Deus quiser. Se Deus não quiser, ela não vem. Então, a culpa não é mais dela. Se ela não vir, porque ficou com preguiça de acordar cedo para vir para cá, que amanhã a gente tem tarefa, né? Aí ela fala assim, eu queria, mas Deus não quis. Então, aqui é assim que a gente usa em vão o nome de Deus, tá bom, gente? Não entra mais nessa furada, não. Porque para o nosso bem, Deus sempre quer. Agora, qual é o meu conceito de bem? Aquilo que agrada aos meus sentidos ou aquilo que me faz progredir moralmente? Então, esses conceitos mudam com uma certa constância. Esse é só o segundo. O terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Mas hoje é sábado. Vocês não estão trabalhando, mas eu estou. Eu e Sandra, pelo menos, né, Sandra? A gente está trabalhando. Qual era a proposta de Moisés de determinar um dia para ser santificado? Porque o homem precisa de um dia, ele pode até não querer, mas de um dia para ele descansar. E a gente conversava num curso, eu falei para o Daniel que na cultura hebraica, se você, o Ronaldo, vai pegar, vamos dizer que está na época ainda do cavalo, não tem carro, tá bom? E você quer ir lá paquerar a Michele na casa dela. Você não pode ir a cavalo, não, meu bem. Porque senão você vai botar o cavalo para trabalhar. E ninguém pode trabalhar no dia de sábado no entendimento desse mandamento. Ninguém. Nem o servo, nem o escravo. E o que fazia? Hoje é sábado. Então a Sandra, ontem, botou o Miguel na cozinha para fazer o almoço para hoje. Porque também não podia fazer comida para se alimentar. Tudo tinha um processo de rigorismo. Mas aí a gente, quando traz para o lado espiritual, tem uma conotação diferente. Quando você dedica um dia da semana para o seu repouso em nome de Deus, é para que você dedique um dia da sua semana para você lembrar que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nesse dia, aquelas desculpas sem vergonha que a gente dá, porque eu não vou na casa hoje que tem palestra pública, mas está calor, está frio, está chovendo, está fazendo sol, sabe? Chegou uma visita aqui em casa. Então, a gente entra numa confusão de propostas diante daquilo que Moisés nos propõe. No terceiro, aliás, no quarto mandamento, esse aqui, então, é o único mandamento que tem recompensa. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não pronuncieis o nome de Deus em vão. O terceiro, santificar o dia de sábado. O quarto mandamento, honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. É o único mandamento que tem recompensa, mas visando o quê? Se eu honrar meu pai e minha mãe, eu vou ficar para semente? Não, vou desencarnar? Não é isso. Vou desencarnar sim. Só que eu entrarei num processo de oportunidade de reencarnação. Quando eu honro meu pai e minha mãe, eu estou deixando uma porta aberta, porque, caso alguém não entenda assim, mas teremos que reencarnar. Teremos que ter novas oportunidades aqui no plano físico, e isso só é possível através, num plano Terra, de dois elementos, né? O elemento masculino e o elemento feminino, o espermatozoide e o óvulo. E quem vai doar isso? Duas pessoas que darão essa oportunidade para que um óvulo seja fecundado e eu entre no processo de reencarnação. Então, eu terei longo tempo aqui na Terra que o Senhor Deus me dará, num processo de honrar pai e mãe. É o único mandamento que tem recompensa. Aí vem um quinto, não matareis, não mateis. Alguém aqui já matou alguém?
Vai ficar aqui, ninguém vai. Eu não vou falar para ninguém, não. Está no Zoom. Está no Zoom, mas não vou falar para ninguém, não. Matou barata. Baraticídio. Não, isso o Miguel também faz, né? O não matar é muito mais abrangente do que aquilo que estava estabelecido naquela época para o povo hebreu. Não matar quem? O meu próximo. Quem é meu próximo? Entra em outra encrenca. Por quê? Porque o próximo para o hebreu tinha dois entendimentos, segundo Abraão. Abraão, o pai do povo hebreu, ele tem uma passagem lá na Gênesis, lá de Abraão, que ele estava na sua tenda e apareceu à sua frente 3 anjos, 3 homens. E ele falou, bom, nenhuma trombeta foi tocada dizendo que estava chegando estranho. Ninguém fez alarde nenhum de alguém chegando aqui na aldeia. Então, se tem 3 aqui, são anjos. Então, se é anjo, eu vou oferecer hospitalidade. Aí oferece aquela velha bacia com água para os anjos lavar o pé. Está essa dissertação direitinho lá na Gênesis, tá? De Moisés. Então, ficou o entendimento que todo aquele que chega à minha casa é meu próximo. Mas havia uma outra corrente, e era maioritária, essa corrente, majoritária, que entendia que só era meu próximo o outro hebreu. Quem não fosse hebreu não era próximo. Então, o não matarás está associado que um judeu não pode matar o outro judeu. Evidentemente que não foi isso que foi entendido e compreendido ao longo da jornada. Mas a doutrina nos traz uma abrangência de não mateis de forma nenhuma. Nada justifica o Evaldo tirar a vida de quem quer que seja, nem da barata. Já sabe que tu está encrencado. Quando chegar no céu das baratas, tu não passa. Tá? E formiga também, tá, Andréia? Não ri não, porque você adora matar formiga. Então, essa visão do não matar, de não matar, ela é muito mais abrangente do que a gente pensa, porque eu posso não tirar a vida de alguém, mas eu posso tirar a esperança de um dia melhor. Eu posso tirar a proposta da pessoa de uma renovação de conduta, porque o Evangelho, Jesus fala para a gente, ele vem para os doentes, não para os sãos. Então, quando eu não dou a oportunidade do outro de renovar as suas atitudes, eu estou matando a esperança dele. Então, eu entro em confronto com aquilo que diz a lei. Ou ruim, né, Jussara? A senhora está lá, Júlia, regalando. Não cometeis adultério, outra encrenca. Por quê? Nós, na nossa dificuldade de entendimento acerca das palavras, nós associamos o adultério apenas e unicamente com o pular o muro, né? Pular o muro. De eu enganar minha esposa ou minha esposa me enganar. Traição conjugal. A gente só associa adultério com essa afirmação. E não é isso que o 6º mandamento fala. Adultério vem de adulterar. Quando eu mudo o entendimento de alguém sobre determinada matéria do Evangelho, para me beneficiar desse entendimento, eu estou adulterando a lei, eu estou adulterando o ensinamento. Porque em determinado momento Jesus fala assim: até quando terei que vos suportar raça adúltera e infiel? Então, esse adulterar não está relacionado à parte sexual, é a parte comportamental, de entendimento. Quando eu compro lá, a Sandra já fez isso, uma garrafa de Guaraná, bota mais água do que devia, ela adulterou o Guaraná. Ainda me deu para beber na festa que foi na casa dela. Então, ela está adulterando um produto que ela irá responder por isso, em qualquer nível. O outro, não roubeis. Sabe o que eu descobri? A coisa é legal. Não, vou dividir contigo, vou falar só para ela, não é para vocês, não. Tem um ditado popular que fala assim: achado não é roubado. Quem perdeu mentira. Lá em Deuteronômio, livro de Moisés, ele diz assim: se você encontrar um bezerro ou uma ovelha solta, que você não sabe quem é o dono,
você deve pegar a ovelha ou o bezerro e deixar atado na porta da tenda do Senhor. Na época era tenda, não tinha templo ainda. Porque o dono, quando sentisse falta daquele bezerro ou daquela ovelha, iria à tenda do Senhor para pedir para achar a ovelha. E acharia, porque estaria amarrada lá que você deixou. Agora, se você pega o bezerro ou a ovelha e leva para a tua casa, eu também acho. Mas vou piorar. Porque na lei humana, no Código Civil, está previsto o furto da coisa achada. Olha só, está assim tipificado lá na lei. Se você encontra uma quantia, algo de valor, a sua responsabilidade enquanto cidadão é levar aquele objeto ou aquela quantia até uma delegacia policial, entregar à autoridade policial que lhe dará um recibo no valor estimado daquele objeto e você volta para casa feliz da vida que cumpriu com sua obrigação. Agora, se você guardar esse objeto na sua casa, qualifica furto de coisa achada. Depois que eu soube disso, nunca mais pedi para achar nada na rua. Numa certa fase da minha vida presente, eu andava igual cachorro, com o nariz embaixo, assim, na rua, para ver se achava um trocadinho, que a coisa estava difícil, né? Para achar um trocadinho. Depois que eu li isso, eu falei assim, eu não quero achar mais nada. E se eu achar, também não pego. Né? Porque não é meu. Então, o não furtês toma uma abrangência muito maior. Porque não só pelo aspecto de que eu achei alguma coisa, ou até eu vi a Sandra deixar cair o celular, tchau, Sandra, vou lá e pego. Não é um furto, não é um roubo que eu estou cometendo. Então, o não roubeis, ele tem uma amplitude maior, mas eu também roubo a alegria da pessoa quando ela chega perto de mim para contar determinado fato e eu demonstro uma tristeza que ela não compreende e que eu tiro dela a alegria daquele momento. Ou então, quando eu quero pontuar os momentos tristes da sociedade humana, quando alguém fala assim, poxa, hoje o dia está tão bonito, porque você não mora em tal lugar, porque você não vê a tristeza, o furacão não sei aonde, eu estou roubando a alegria de alguém. E eu, consciencialmente, assumo a responsabilidade por isso. Quer continuar ou pode parar? Não acabou os mandamentos, não. Tem mais aqui. A plaquinha, né? Vai adiantar o relógio? Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Jovinito, se arrebentou. Uma ministra do Supremo Tribunal Federal, ela falou assim, a pessoa mais difícil de você punir é o tal do alguém. Né? Alguém falou isso. Quem falou? Alguém. Alguém falou. Alguém falou. Se alguém falou, você não tem responsabilidade, porque quem é alguém? Né? É um sujeito indeterminado, não para a espiritualidade, porque esse alguém sempre é sujeito determinado. É o sujeito ativo da oração, da ação. Por quê? Porque todas as vezes que eu interpreto ao meu bel prazer a uma orientação ou um entendimento acerca da lei de Deus, eu estou prestando falso juramento. Eu estou trazendo para o próximo uma interpretação que não condiz com aquilo que o Evangelho ou a doutrina espírita me propõe, mas eu quero puxar, como a gente costuma dizer, a brasa para a nossa sardinha, aí nós entramos num falso testemunho. Mas quando o bicho pega, quando alguém, as nossas ações tomam um vulto de grande responsabilidade, aí acusamos o tal do alguém. A gente não tem nem sequer a hombridade de falar, não, fui eu que iniciei essa afirmação falsa ou essa afirmação indevida, a gente não tem essa postura. Agora, não quer dizer que o fato de eu enganar a cada um dos encarnados aqui presentes, que eu estarei enganando também a espiritualidade. E essa lei, essas leis, esses artigos da lei, ela é proposta para o espírito imortal e não para a personalidade que nós envergamos hoje.
Porque, como nos fala Emmanuel, quando nós estivermos daqui a 3 milhões de anos num plano de felicidade, cumpriremos essa lei na mesma intensidade, com um entendimento mais abrangente. Quando eu determino que a minha palavra é a verdade, eu estou praticando o falso testemunho. Por quê? Porque verdade absoluta pertence a quem? Papai do céu. Então, nós temos que ter muito cuidado. Até mais um. Agora sim. Não desejes a mulher do vosso próximo, nem o jumento do vosso próximo, nem o marido. Não está escrito não, mas está incluído o marido também, tá? Está incluído. Nem a mulher, nem o marido, nem nada do que não lhe pertencer. Por que está assim? Não deseje. A gente vai pedir ajuda a Emmanuel, né? Um livro Pensamento e Vida, capítulo 2, que trata sobre a vontade, Emmanuel fala que a primeira realização do espírito é o desejo. Não é o pensamento, é o desejo. A primeira ação de criação do espírito, do ser imortal, é o desejo. Esse desejo ele é criado pelo espírito e ele depois toma uma forma, uma conformação através do pensamento. Ou seja, o pensamento veste o desejo. Quando eu falo assim, eu quero ter uma Ferrari 2023, é o desejo. Meu pensamento idealizou a Ferrari. Eu não sei como é a Ferrari nem em 2015, quanto mais a 2023, mas é a base, né? Então, o meu pensamento cria a imagem da Ferrari. Aí, desse pensamento, eu tenho a outra ação, que é a vontade. Qual deve ser a vontade de quem quer uma Ferrari 2023 que custa 4 milhões de reais? Só tem duas. Trabalhar ou roubar. Roubar eu já vi que não posso, porque está errado, está previsto aqui na lei. Então, só me resta trabalhar. Algumas existências, possivelmente, eu juntarei essa quantia, né? Desde que eu mantenha esse conhecimento. Então, o desejo é a primeira realização do espírito, por isso que está aqui. Não desejeis a mulher do vosso próximo. E Jesus, para que a gente tivesse um entendimento melhor, ele fala o quê? Se o homem olha para a mulher com olhar de desejo, já pecou contra ela. E lógico que isso também se aplica da mulher para o homem, na mesma extensão. Por quê? Porque o olhar do desejo, quando eu olho para alguma mulher com olhar de desejo, eu crio mentalmente um quadro da satisfação do meu desejo. E é algo útil? Não. Por quê? Porque eu sou casado, tenho a responsabilidade com a minha esposa e muito mais ainda a responsabilidade com a minha consciência. Com a minha consciência. Então, o olhar do desejo classifica o quê? A ação criadora do espírito. Eu, espiritualmente, já me comprometi com aquela mulher ou com aquele homem diante do meu olhar de desejo, de posse, de ter, de querer. Para poder terminar, aí ficou mais fácil. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhes pertençam. Porque aí a gente pode falar assim, bom, eu não desejo mesmo a casa, nem o servo também não, porque servo é uma coisa que não tem mais, né? Não tem mais servo, não tem mais escravo, né? Não tem boi lá, não. Asno também não. Agora, quando nem qualquer coisa que lhe pertença, aí a gente se encrenca. Sabe? E olha só, e o cobiceis é o quê? É a danada da inveja. E eu vou falar uma coisa, Sandra, que você não sabia. Não tem inveja branca. Inveja é inveja. Tá bom? Aí, quando eu quero acertar as coisas, não tem uma inveja branca assim do Ronaldo com essa cabeleireira farta dele. É cascata, gente. Não tem inveja é inveja. Tá? Como virtude é virtude. Como a inveja é um defeito moral. A virtude da piedade, que nem estudamos hoje, ela vai se desenvolvendo ao longo da jornada. Então, o sentimento de piedade, um sentimento de virtude, ele é gradativo. E os defeitos morais também. Se eu não tenho um limite para o meu entendimento acerca das cobiças ou da inveja que eu tenho, eu começo a perder o rumo de mim mesmo. E eu começo a visualizar apenas a concretização da minha felicidade a partir da conquista daquele objeto.
do qual eu tenho inveja ou que eu cobiço. Esse sentimento faz com que eu paralise a minha jornada. Porque tem uma página de Emmanuel no Pão Nosso, que ele diz que, ao invejoso, a dor da conquista do outro é infinitamente maior do que a sua própria perda, ou da sua própria não realização. Porque a cobiça, ela paralisa a gente, a inveja paralisa. Por quê? Porque enquanto eu estou invejando a Sandra, eu não estou me esforçando para conquistar os meus objetivos. Quando Moisés recebe a orientação de colocar isso no decálogo é por quê? Porque o meu olhar tem que ser de fraternidade para com todos, e não estabelecido nas conquistas imediatas. A doutrina tem um capítulo, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, onde a doutrina nos orienta o desprendimento dos bens terrenos. Por quê? Porque aí a gente hoje já sabe que, mesmo que eu cobice algo de valor de alguém, esse alguém vai ter que deixar esse motivo da cobiça aqui, porque não dá para levar para a espiritualidade conquistas materiais, bens materiais. E quando Moisés coloca isso no 10º mandamento, é o quê? É que é gradativo. A partir do momento que eu entendo o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu entendimento, todo o meu coração e de toda a minha alma, quando eu começo a compreender o primeiro mandamento, que é um mandamento de relação com Deus, com aquilo que a gente ainda é impalpável para nós, a figura de Deus, porque a gente não pode mais cultuar aquele Deus como sendo um homem velhinho, barba branca, sentado no trono, e o trono em cima das nuvens. Não dá mais para a gente conceituar Deus assim. O nosso conceito de Deus é tão efêmero, tão fugaz, que o povo hebreu, ele, para poder exemplificar, Moisés, para exemplificar a figura de Deus, lá nos manuscritos em hieróglifos, né, que foi escrito os primeiros livros de Moisés, para poder exemplificar Deus, quando queria falar de Deus, botava uma nuvem. Deus simbolizava uma nuvem. Por quê? Para o povo hebreu errante no deserto, né, naquela peregrinação pelo deserto, gente, não tem sombrinha em água fresca, não, é só uma cuca mesmo. Quando aparecia uma nuvem que tampava a ação do sol, eles interpretavam como sendo uma ação de Deus. Então, para explicar Deus, era uma nuvem. Só que o Ocidente trouxe essa nuvem como sendo o local onde fica o trono de Deus. E a gente não tem mais essa ilusão. A proposta de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, de todo o meu coração, é que o meu amor a Deus só se verifica através da minha boa relação com os meus próximos. E isso está estipulado nos outros 8 mandamentos. Nos outros 8. O primeiro mandamento só pode ser cumprido se eu, nos outros 8, que é a minha vida de relação, na sociedade que eu estou inserido, eu começo a compreender o direito do outro. Eu não tenho direito de tirar a vida, de matar a esperança, de roubar a fé de ninguém. Eu começo a modificar o meu entendimento em relação à minha vida de relação. Porque na minha vida íntima é honrai a vosso pai e vossa mãe. Jesus fala para a gente, numa passagem do Evangelho, quando ele conta a parábola do mordomo infiel, ele diz assim: angariai amigos até com a riqueza da iniquidade. Porque no momento de maior desespero, aqueles a quem tu conquistasse a amizade, mesmo diante de um erro praticado, eles te ampararão. E quando fala lá, honrai a vosso pai e vossa mãe, não é aquele amor devocional, onde muitas das vezes nós, na condição de pais e mães, nós queremos fazer os filhos como tapete, para pisar em cima, para ditar regras e normas de conduta que eu não cumpri, mas eu exijo que meus filhos cumpram. E aí, esse honrar vosso pai e vossa mãe está acima da arte de amar. Está acima da arte de amar, porque honrar é dar honra. E sabe como é que Jesus interpreta o honrar vosso pai e vossa mãe? Está no Evangelho. Ele diz que o meio que eu tenho para honrar meu pai e minha mãe na vida presente é não matar,
não roubar, não cobiçar as coisas do próximo. Por quê? Porque são ensinamentos que os pais devem nos passar. E nós, como pais, devemos passar para os nossos filhos esses ensinamentos de conduta moral. Ensinamento de conduta moral. Mesmo que meus pais não passassem para mim essas condutas morais, mesmo assim, eu tenho a responsabilidade de honrá-los. Através de quê? De que, me dando a oportunidade de uma nova encarnação, de uma nova existência aqui na Terra, eu viva de modo que eles não sintam vergonha de mim. Podem não ter me dado exemplo, mas me deram a oportunidade da presente existência. Como diz o Rossandro Klinger em uma palestra, pelo menos em alguns segundos de união, eles se prontificaram a me dar a oportunidade da presente existência. Então, os 10 mandamentos, o primeiro é uma relação de conduta minha com Deus. E a quem eu vou prestar conta? A Deus. Como diz a Madre Teresa de Calcutá, quando ela estava lá banhando um irmão ranceniano, um repórter falou assim: ô, irmão, a senhora faz isso aí para quê? Para que a senhora ganhe aí o Prêmio Nobel da Paz, fique em evidência na sociedade. Ela falou assim: não, meu filho, eu faço isso porque o meu compromisso eu responderei direto a Deus. É entre eu e ele, não entre eu e a sociedade, eu e os jornais. Então, quando a gente compreender que a nossa responsabilidade diante dos 10 mandamentos não é que a Sandra tem que fazer para agradar o Evaldo para agradar a Michele, não. É para que a minha consciência, diante do momento do meu desencarne, eu tenha a coragem de abrir os olhos no plano espiritual. Porque uma vez perguntaram para mim, e eu copiei a resposta, sabe? Evaldo, você tem medo de morrer? Não, nenhum. Até porque não adianta ter medo, eu vou morrer de qualquer jeito, né? Tenho que desencarnar de qualquer jeito. Agora eu tenho preocupação. Se quando eu chegar no plano espiritual, retornar ao plano espiritual, e ninguém vai chegar perto de mim e falar assim: você falhou com esse mandamento, com esse mandamento, com esse mandamento. Não vai ter. Porque lá na 621 tem uma pergunta de Kardec que deixa a gente meio tumultuado. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E se está na consciência, quem pode ler a minha consciência? Eu e Deus. Então, é entre eu e Deus. Os mandamentos, eles não são peças de informações para que se siga rigidamente, porque não vai dar certo. Porque eu vou falhar logo de cara no primeiro. Mas é uma proposta de entendimento de como deve ser o meu comportamento diante de Deus, representado em quem? Na sociedade que eu estou inserido. Porque Jesus fala para a gente, né? Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Então, se ele fala que eu sou Deus, com D minúsculo, Jesus está falando o quê? O fazer brilhar a minha luz é a atitude única e exclusiva de mim. Mesmo que o nosso benfeitor Chico Xavier, Dr. Bezerra, Eurico Barçanufo, se materializasse aqui agora e colocasse a pontinha do dedo dele no meu coração, não faria brilhar a minha luz. Porque é uma ação que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. São ações de reformulação de conduta do Evaldo. Aonde? Em todos os lugares que eu estiver inserido. Dentro da casa espírita é o lugar mais fácil, eu sempre falo isso, é o lugar mais fácil de ser caridoso. É o lugar mais fácil de ser amoroso. Porque aqui a gente tem a vã ilusão que só aqui que somos vistos pelo plano espiritual. Mas Paulo de Tarso fala para a gente que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Só que ele não diz se essa nuvem... 5 minutos? Eu sou médico. Feliz pensamento. Ele diz que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha, mas ele não diz se a nuvem que nos acompanha, ou seja, o conglomerado de espíritos que acompanha o Evaldo, é aquela nuvem com pontinhos brancos, cheia de luzinha, ou aquela da família Adams, lembra? Que cai raios e trovões em cima da casa dele. Por quê? Porque depende de mim, depende dos meus pensamentos, das minhas condutas mentais com o meu próximo. Que muitas das vezes eu não verbalizo o que eu penso, não é? Mas se pudesse alguém ler... Uma vez eu vi isso, só para encerrar. Sabe qual é a maior dificuldade do espírita em relação ao desencarne? Me falaram isso no dia. Que no umbral,
aquela zona intermediária, né, que nós vamos ter que passar, ficar lá ou não é de cada um, mas passar vai. Lá no umbral tem um telão, sabe, Aline? Maior que esse aqui, onde passa todas as mensagens do WhatsApp, inclusive aquela que você apagou. Passa tudo, sabe? Por quê? Porque é onde está a minha consciência, naquelas atitudes que ninguém penetra, mas aonde eu me descortino para Deus. Então, a proposta aqui no item 1 e 2 é uma viagem para o meu interior. Não é jogar para a plateia, não é vir para a casa espírita fazer carinha de santo, de anjo, e no meu íntimo eu estou com um furacão ou um vulcão em erupção de ressentimento, de mágoa, de ódio, de desejo de vingança. Eu tenho que trabalhar isso, porque não vai ser passe que vai resolver isso, não. O que vai resolver isso é a minha proposta de transformação. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Evaldo, pelas suas reflexões. Vamos agora dar início ao passe. Queremos informar que o passe é opcional. O irmão que não desejar, é só avisar o companheiro. Mas vamos nos sentar com a melhor posição possível e nos ligarmos aos nossos, continuar, né, com a nossa ligação com os nossos mentores, com os dirigentes da nossa casa, pedindo aos céus, pedindo a esses irmãos que estão chegando com as bênçãos necessárias para o nosso estabelecimento, que nós possamos abrir os nossos corações para recebê-los, nos entregando a Ti, Senhor Jesus, a Ti, Mãe Santíssima, que tanto nos conhece e tanto sabe das nossas aflições, mas que nesse momento possamos sentir esse Seu amor, a Tua luz, a Tua paz, e termos a certeza de que seguiremos mais fortalecidos, com mais confiança, com mais vontade de viver e de seguir adiante com tudo aquilo que nós nos comprometemos. Vamos dar início, então, ao passe. Com as graças de Deus.
technology has changed over the decades, and that's made music and audio more accessible than ever. Graças a Deus. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos, Mestre, todas as bênçãos que recebemos. Te agradecemos por receber na tua casa, Senhor, onde possamos abrir os nossos corações, onde possamos sentir esse amor, esse acolhimento, que tanto nos fortalece na nossa caminhada, Senhor. Que a cada dia nós possamos nos lembrar desse cantinho, desse lar que nos acolheu hoje e que nós nos sentimos mais leves, mais fortes também na nossa vontade de seguirmos adiante. Envolva, Senhor, todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, para que eles também possam crescer na tua luz, disseminando a tua palavra, o teu amor a tantos corações que batem a essa porta. Te pedimos, Senhor, a permissão para, de nossa parte, encerrarmos essa reunião com as graças de Deus. Agradecemos a todos a presença e os irmãos que precisarem